Prezadíssimos irmãos, damos início nessa hora ao nosso culto desta quarta-feira. Louvamos a Deus pelos seus cuidados para conosco, pela sua proteção, pelo conforto, pelo consolo, né? Família da irmã Luciana Neto perdeu a sua filha mais velha, Covid, de maneira muito agressiva em pouco tempo, mas ela está confortada nas condições possíveis de uma mãe que vê o sepultamento de uma filha, né? Mas Deus está no controle, eu sempre tenho dito, e isso é absoluta verdade. Esse mar revolto vai se acalmar, mas enquanto tivermos de passar por ele, tenhamos absoluta certeza de que Deus está conosco e o que Ele nos permitir passar, passaremos guardados por Ele. Eu quero lembrar aos amados irmãos que nesta semana começando o mês de maio, tivemos já atividades da Mulher Cristã em Ação, uma boa palestra, teremos outras atividades, as atividades estão no nosso PIB Informa, enfim, queremos lembrar ainda que amanhã, quinta e sexta, ainda temos oportunidade do irmão, da irmã acompanhar o nosso momento de oração cedinho, 7 horas, apenas 20 minutos cada dia. E nós temos nessa semana focado nossa atenção em orações pelo despertamento da igreja, tanto na sua parte de comunhão, como na sua parte de sustentação financeira. Eu sempre estou lembrando aos membros da igreja o relatório da Comissão de Finanças, ao trazer a proposta orçamentária e constatar que nós temos uma queda em participações. Estamos conduzindo os trabalhos, nada está, por assim dizer, por pagar, todavia, nós precisamos do apoio de todos. E uma novidade é que nós vamos, a partir de hoje, dessa hora, nós vamos renovar o nosso PIB Informa. Assim, algumas matérias que vimos no domingo serão agora revistas. Então, com os irmãos, PIB Informa. Você está assistindo PIB Informa. Mês do Lar. Abertura dia 4 de maio, às 16 horas, pelo Zoom. Preletora, psicóloga Sandra Mara de Souza. Pequenos grupos, 11 de maio. Encontros por chamada de WhatsApp. Pequenos grupos, dia 18 de maio. Encontros por chamada de WhatsApp. Encerramento, dia 25 de maio, às 16 horas, pelo Zoom. Preletora, psicóloga Arlene Lima Rodrigues. Nesta semana, 3/5 a 7/5, realizaremos nossa semana de oração pela plataforma Zoom, das 7 às 7h20. Vamos divulgar. Nosso tema será Despertamento. 17º Congresso da Família. Reservem os dias 22 e 23 deste mês.
quando vamos realizar o nosso congresso. Já temos os preletores confirmados e teremos oficinas para crianças até 10 anos, adolescentes de 12 a 16 anos, jovens solteiros de 17 a 35 anos e casados. Vejam os temas em nossas mídias. Preparem-se, teremos renovação de votos. Conselho Administrativo da Igreja. Reservem a data 18 de maio. Domingo 16, culto da manhã. Receberemos a visita do pastor Samuel Mouta, que dará prosseguimento aos estudos do tema do nosso aniversário, Buscando a Deus infinitamente mais. Pedidos de oração. Continuemos nossa intercessão pelo pastor Renato Vargas e sua esposa Helena, Covid-19, ambos hospitalizados, e a filha adolescente está em isolamento doméstico. Irmã Márcia Brandão continua pedindo nossas orações por Luiz Cláudio, 61 anos, em tratamento da Covid-19. Estado muito grave, mas, graças a Deus, com alguma melhora. Seguimos orando pela irmã Dorcas Silva Lima, ainda sem definição quanto ao acerto com seu plano de saúde. Segue hospitalizada. Lívia Márcia Werneck Silva pede nossas orações por Rogério, amigo da família quando estava no Recife. Covid-19, estado grave, mas estável. Sua família, esposa Marta e filhos Alessandra e Israel. Falecimento. Domingo anterior, falamos do falecimento do irmão Moisés José dos Santos. Domingo passado, falamos da irmã Cremilda Aparecida Lisboa, que seguiu também para a eternidade. Hoje, falamos da Débora Lisboa de Oliveira, filha da irmã Cremilda, que foi sepultada hoje, às 16 horas, no Pechincha. Seu marido também faleceu há menos de um mês. Era membro da Igreja Videira, pastor Ricardo. Este foi o PIB Informa. Depois dessas informações, nós vamos então orar. E a oração desta noite será conduzida pelo irmão Emídio Nesto, esse por quem temos sempre pedido as nossas orações e que, pela bondade de Deus, vai se firmando cada vez mais. Então, oremos, começando o culto com o irmão Emídio Silva Neto. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Jesus querido, nesta noite que estamos no culto de oração, Senhor, que Tu possa abençoar cada irmão, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra, abençoa o mensageiro, Senhor, que ele possa ser inspirado por Ti, e que Tu, Senhor, possa ser o primeiro nas nossas vidas. Senhor, eu Te agradeço por tudo, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, pois em nome de Jesus. Amém. Nossa leitura bíblica está no Salmo 77, 11. Vamos lá pegar a Bíblia? Ou smartphone, né? Tablet, tudo que é possível, né? Essa é uma hora. Salmo 77. 77, verso 11. Palavra de Deus, faz muito bem manuseá-la de todas as formas possíveis, né? Olha, 77, 11. Veja que lindo o texto. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Mais uma vezinha. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Por isso vamos cantar com efetiva alegria Brilho Celeste. Então cantemos com prazer essa verdade tão boa ao nosso coração, Brilho Celeste. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Cantemos.
satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não vão ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz. Uma alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando raios bendignos que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz. Uma alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Depois de louvar ao Senhor, temos um momento específico de oração pela família. Faz muito bem, meus amados, renovar sempre o nosso propósito, interceder pelas famílias, pela nossa e pelas demais famílias. E talvez em casa você esteja lembrando de alguma família vivendo algum momento mais difícil, seja pela enfermidade, tem alcançado muitos lares, seja por alguma dificuldade interna da família que o irmão, que a irmã conhece. Então, vamos nessa hora aproveitar para agradecer pela nossa, pedir pela nossa e também pelas famílias das pessoas com as quais vivemos. Então, curvemo-nos em oração pela família. Querido Deus, amado Pai, nesta noite, Senhor, nós queremos clamar a Ti pelas famílias, Senhor. Neste mês especial para nós como batistas, onde durante todo este período temos como foco, Pai, a bênção que é a criação da família, Senhor, ali no Gênesis, desde aquele momento em que Tu nos ensina na Tua palavra que o homem deve deixar seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher e ambos serem uma só carne, Senhor Deus. Como é precioso a família, e eu venho glorificar o Teu nome, Senhor Deus, por esta instituição tão abençoada que Tu nos concedeste, Senhor, o privilégio de usufruir. No entanto, nós percebemos, Pai, o quanto a sociedade, o inimigo tem atacado a família, procurando, Senhor Deus, a discórdia, a destruição dos lares e tantas outras coisas, Pai, que quando são introduzidas no seio familiar, provocam tanta tristeza, tanta destruição, Pai, a ponto da sociedade, Senhor, ser impactada pela sua degeneração, como também a igreja, Senhor. Ó Deus, por isso clamamos misericórdia, Senhor. Deus, fortalece as nossas famílias, Senhor. E neste período tão difícil que estamos atravessando ainda da pandemia, nós lembramos de famílias que foram impactadas diretamente, como a família do irmão Moisés, da irmã Clemilda, Senhor, nesta tarde ainda sepultando um dos seus queridos. Ó Deus, consola o coração, conforta o coração dessa família, Senhor. Também de tantas outras que estão passando pela mesma luta, pelas mesmas dores, pelas enfermidades, Senhor Deus, pelas dificuldades econômicas, pela confusão, pelo conflito. Ó Senhor, vem, Pai, com o Teu poder, abençoar, Pai, as famílias. E especialmente, Senhor, derrama a Tua bênção, a Tua unção sobre as famílias da PIB de Jacarepaguá. Que esse povo, que essa igreja, Senhor, seja um lugar reconhecido, onde as famílias são unidas, onde as famílias têm como centro, Senhor, como base da sua constituição, a Jesus Cristo, Senhor, a palavra de Deus. Ó Senhor, uma vez mais nós te agradecemos por essa bênção e te clamamos, Senhor, a Tua proteção, o Teu livramento, em nome de Jesus. Amém.
Mas seguindo, amados, nós vamos para o momento de dedicação de vidas e bens. Boa hora da gente refletir, da gente renovar, da gente dar uma olhada nas nossas contas, o endereçamento para a nossa contribuição, os amigos também. Vamos então, em oração, ouvindo a música, dedicar ao Senhor em oração. Logo depois, o irmão Davi da Costa Marques, diácono de nossa igreja, vai nos conduzir em oração. Então, acompanhamos o momento da música e a seguir a oração com o irmão Davi. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, nosso Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção, Pai de amor, Pai de infinita misericórdia. Nós queremos te agradecer, nosso Deus, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Nós te agradecemos pela tua igreja, nosso Deus, que neste local, que ela possa continuar sendo uma igreja forte, dedicada ao teu trabalho. Nós te agradecemos, nosso, pelos teus servos que têm contribuído, nosso Deus, para o sustento da tua obra, e aqueles que ainda não podem contribuir, nosso Deus, que tu possa estar dando oportunidade para que eles possam também ter o privilégio de te cultuar através de seus dízimos e suas ofertas. Abençoa os nossos lares, abençoa os lares da tua igreja, dirigindo a vida de cada um de nós, e que cada dia possamos cada dia mais caminhar contigo. Dirija-nos em tudo e guarda-nos. Oramos assim, nosso Deus, não que mereçamos, mas é em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, que nós te rogamos todas essas coisas, crendo que seja da tua vontade as nossas petições. Amém. Meus amados, depois desses momentos preciosos, cantar, orar, interceder, chega a hora da exposição bíblica para esta noite. E nós convidamos para trazermos a palavra desta noite o pastor Marcos André Bonella. Ele retorna à nossa igreja, por aqui esteve em 2011 e está conosco nesses meses. Já tem nos ajudado muito na escola dominical, todo domingo à tarde. Ele tem sido o professor da classe de adultos. Ele é casado com a irmã Amanda e tem a filhinha Giovana. Pastor Marcos André Bonella pastoreou durante algum tempo a Igreja Batista 4 de Julho, na Tijuca. Ele é atualmente professor do Seminário Betel, concluiu o seu doutorado em teologia, é militar da reserva e no Exército atuou muito na Escola de Comunicações do Exército, coordenando cursos, fazendo então o seu trabalho ali. Nós vamos nessa noite, em oração, ouvir a palavra de Deus. Ele vai trazer-nos um estudo bíblico na carta de Judas. Vamos acompanhar e aprender com o que Deus colocou no seu coração para o nosso coração. Com a palavra, pastor André Bonella. Boa noite, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e gostaria de falar sobre um assunto que não é tão habitual nos nossos cultos de quarta-feira.
Tem um ótimo livro chamado A Ameaça Pagã, de Peter Jones, que fala de heresias que a igreja enfrenta nos dias de hoje. E realmente a igreja protestante tem sofrido com várias ameaças. Tanto é que o teólogo Herman Bavinck, lá em 1901, há mais de 120 anos, disse uma frase que resume, que sintetiza todas as ameaças que a igreja sofreria ao longo do século XX. E ele disse: a menos que estejamos enganados, o século XX irá testemunhar um gigantesco conflito de espíritos. Muito mais sério e feroz que nunca, o conflito é entre a antiga visão de mundo e a nova visão de mundo. Ou seja, é o conflito entre a fé cristã, a antiga visão de mundo, e as heresias que ameaçam a igreja, a nova visão de mundo. E essa é uma realidade que ameaça a verdade que é pregada na igreja de hoje. Só que existe uma carta do Novo Testamento que alerta a gente sobre essas ameaças que nós sofremos com as heresias. É a carta escrita por Judas, uma carta que fica imediatamente antes do último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Essa carta de Judas nos ensina como que a nossa igreja pode ser ameaçada pelo pecado e por homens que são preparados para rachar a igreja. Mas ela nos ensina também como que a gente pode se prevenir contra isso e como que a gente pode defender a fé. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Judas. Eu tenho aqui a versão Almeida e atualizada e nós vamos ler essa carta que não tem capítulos, ela só tem versículos, e a gente vai ler então o versículo-chave da carta de Judas, que é o versículo 3, vendo o que pode ameaçar a nossa igreja e como defender a fé. Judas 3 diz assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar. Gracioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que temos liberdade plena de estudar a Tua Palavra, de pregar a Tua Palavra, pregar a verdade, Senhor. E agradecemos porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor nos ilumina. E pedimos nesse momento que Teu Espírito Santo nos ilumine para que compreendamos muito bem esse texto e possamos aplicar nas questões do dia a dia de nossa igreja. Assim oramos, no doce e poderoso nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O que pode ameaçar a igreja de hoje e como combater isso, como defender a nossa fé? A gente vai ver passo a passo isso na carta de Judas e vamos então ter condições de responder a essas perguntas. Observe aí na sua Bíblia que essa carta, já no versículo 1, lê ele comigo, o autor da carta então, ele diz que é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Você deve se lembrar lá de Marcos 6, versículo 3, e Mateus 13, versículo 55, que dizem que Maria teve 5 filhos homens. Jesus, que foi o primeiro concebido pelo Espírito Santo, e depois concebidos por José. Tiago, José, Judas e Simão, 5 filhos homens. E que Jesus tinha algumas irmãs, não se fala quantas. Mas o que chama atenção aqui nessa carta de Judas, no primeiro versículo, é que ele poderia dizer, olha só, quem está escrevendo aqui é o irmão de Jesus. Quem está escrevendo aqui é o filho de Maria. Quem está escrevendo aqui é aquele que foi criado na mesma casa que Jesus e que sabe de tudo da vida dele. Quem está escrevendo aqui é uma das pessoas mais importantes de Jerusalém. É uma das pessoas que viveu ao lado de Jesus, que fez tudo na vida ao lado de Jesus, desde jogar a bola quando a gente era criança, até ouvir os segredos mais íntimos contados por Jesus.
Mas não é isso que acontece aqui não, né? Judas, ele diz que é servo do Senhor Jesus Cristo, é servo, na palavra no grego, servo que é doulos, que significa escravo, ele é escravo do Senhor Jesus, e do Senhor Jesus, o Senhor, né, o Cristo, o Deus encarnado, né, o Messias que veio para salvar o mundo. Judas se coloca nessa posição, como escravo do Senhor Jesus Cristo, né? E ele reconhece logo de início aqui então esse senhorio de Jesus sobre a vida dele, e isso mostra para nós uma tremenda atitude de humildade logo no começo da carta. Mas aí também ele fala que é irmão de Tiago, para que não houvesse dúvidas de quem estava escrevendo aqui era Judas, o irmão de Tiago, e não o Judas Iscariotes que traiu Jesus. Judas diz a ele aqui na carta também que era irmão de Tiago, que era também o filho de Maria, que era também o irmão daquele Tiago, que era o líder da igreja mãe de Jerusalém. E Judas vai escrever essa carta para crentes judeus, para judeus que tinham se convertido já a Jesus. Ele vai escrever essa carta por volta do ano 65 depois de Cristo, um pouco antes da destruição de Jerusalém, e escreve essa carta com o objetivo de estimular os crentes a continuarem batalhando pela fé. Observe isso aí, porque é o que diz no versículo 3, o versículo-chave que a gente leu, né? Exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, batalhar pela fé. Batalhar pela fé não significa só ter plena confiança em Deus diante dos problemas que a vida nos impõe. Batalhar pela fé significa mais do que isso. Batalhar pela fé significa também pregar o Evangelho e ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, até nas circunstâncias adversas, até diante do perigo, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Mas por que batalharem pela fé? O que estava acontecendo lá naquela época de Judas que levou ele a dizer a isso, né? Como diriam hoje aí na rua, né? Que treta estava rolando ali em Jerusalém que levou Judas a dizer isso, né? O problema que estava acontecendo naquela ocasião é que pessoas estavam abandonando a fé e flertando com algumas heresias que apareciam em Jerusalém. Eram pessoas hereges, eram pessoas que não acreditavam no Evangelho de Jesus, eram pessoas que tentavam implantar ensinamentos diferentes na igreja. O versículo 4, acompanhe ele ali comigo, ele diz que eram hereges que tentavam se infiltrar na igreja, iam aos poucos seduzindo os crentes, iam aos poucos convencendo os crentes a abandonarem o Evangelho. Diz assim o versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E como é que viviam esses hereges? Como é que era o caráter deles? Eles eram pessoas de boa índole ou pessoas que não valiam nada? O versículo 4 responde isso, a gente acabou de ler. Mas observe também comigo aí os versículos 14, 15 e 18 e 19. Acompanhe aí a leitura desses demais versículos e você vai ver que Judas está nos advertindo contra pessoas de mau caráter, contra pessoas que têm atitudes más. Olha só, versículo 14 e 15. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Observa agora o versículo 18 e 19, um pouquinho adiante. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então,
Judas nos mostra que esses hereges eram ímpios que participavam da comunhão da igreja com os outros crentes e que negavam a Jesus. Ímpios que tinham uma vida total de libertinagem, uma vida moral completamente depravada, completamente deturpada, e ímpios que não respeitavam as autoridades. Mas Judas fala um pouquinho ainda mais desses hereges. Eu queria que você olhasse o versículo 10. Ele chega a dizer ali que esses hereges se corrompiam tanto que chegavam a viver por instinto, dizendo que eram pessoas brutas, pessoas sem razão. E versículo 12, chegavam a participar das festas da igreja, comendo tudo que podiam sem deixar nada para ninguém, né? Vai um pouquinho adiante, versículo 16, eram pessoas que viviam descontentes, diz aí no texto, pessoas que viviam de mal com a vida, pessoas que viviam murmurando sem parar, que não eram gratas a Deus, pessoas que ficavam procurando defeitos nos crentes para ficar julgando e ficar apontando os defeitos de cada um. E ainda aí no versículo 16, diz que eram pessoas que falavam arrogantemente de si mesmas e que tinham motivos interesseiros para estarem ali na igreja, né? Eram pessoas realmente de conduta reprovável, de mau caráter, de atitudes más. E eu queria agora que você desse uma olhada comigo no versículo 7, porque Judas ali chama a atenção muito grande desses que viviam na libertinagem. Ele diz assim: eram pessoas que viviam na depravação do sexo, eram pessoas que viviam uma vida sexual tão desonrosa, tão imoral, que eles chegaram a ser comparados por Judas aqui a Sodoma e Gomorra, as cidades que foram castigadas por Deus por se entregarem à perversão sexual. E você talvez se lembre lá de Gênesis 19, que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas com chuva de fogo e enxofre vindos do céu, castigando então aquelas cidades por todo o pecado de prostituição, de fornicação, de estupro, de prática homossexual, de sodomia que elas praticavam. E Judas diz, por fim, no versículo 19, que esses hereges eram pessoas que queriam dividir a igreja, eram pessoas que queriam rachar a igreja, que queriam provocar discórdia e dissensão entre irmãos, entre os crentes que estavam na igreja. Enfim, eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas não eram igreja. Ai deles, diz o versículo 11, ai desses homens ímpios, ai desses homens que vivem na prática do mal, que têm um mau caráter, que têm mais atitude, ai deles, diz o versículo 11. E aí mesmo no versículo 11, Judas vai usar 3 metáforas para mostrar o quanto foi absurdo o erro cometido por esses hereges. Acompanha comigo, ele diz que eles andaram no mesmo caminho de Caim. Judas está fazendo menção a Gênesis 4 e mostrando o erro de Caim, que foi cometer o pecado da inveja e da cobiça. Isso sem contar o pecado do homicídio, do primeiro homicídio que foi feito. Judas então diz que esses hereges andaram no mesmo caminho de Caim. Ele diz mais, ele diz que eles se precipitaram no erro de Balaão. Ele está fazendo referência a Números 31, com o pecado de Balaão, que foi de enganar os crentes, de levar os crentes a pecarem e de lucrar com tudo isso. E por fim ele fala que eles pereceram na revolta de Corá, aí no versículo 11 de Judas, fazendo referência a Números 16, daqueles que se rebelaram contra a autoridade espiritual que foi instituída por Deus. E o que Judas está querendo alertar aqui para os crentes é que os crentes devem ficar atentos a esses hereges que estão dentro da igreja e devem se opor a esses hereges que estão buscando fazer rachas dentro da igreja de Jesus. Esses eram os inimigos que a igreja tinha lá naquele tempo em que ela estava sendo fundada, na chamada igreja primitiva, né? E aí o tempo passa, nós chegamos a 2021 e a igreja de hoje
continua enfrentando os mesmos inimigos, pessoas preparadas para se infiltrarem na comunidade dos santos e a se passarem por crentes, terem uma capa de crente, uma máscara de crente, mas que verdadeiramente essas pessoas têm o objetivo de criar discórdia e dissensão dentro da igreja e acabar com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Judas nos aconselha a ficarmos atentos a esse tipo de gente e a defendermos o nome de Deus, a igreja e o evangelho. E a partir daí, a partir do versículo 20, a carta de Judas dá uma reviravolta, né? E ali ele nos ensina então a como combater esses hereges que tentam se infiltrar na igreja. Como é que a gente faz isso? Ele diz lá, usando armas espirituais, porque nós estamos lidando com o espiritual, né? Judas diz para a gente cultivar aqui 4 virtudes cristãs: a fé, a oração, o amor e a esperança. Ele fala para a gente usar essas armas espirituais para combater esses hereges que tentam se filtrar na igreja. Então a primeira dessas virtudes cristãs que Judas recomenda que a gente cultive para combater esses hereges é a fé. Diz aí no versículo 20, confere comigo, né? Ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ou seja, fortaleçam a união dos verdadeiros crentes que estão na igreja com base na fé. É a fé que tem que unir todos esses. Isso quer dizer que os crentes têm que fazer todo o esforço possível para fortalecerem seus irmãos e suas irmãs na fé. E como é que a gente faz isso? É muito simples, vou dar exemplos aqui que tem a ver com a nossa igreja. O Comitê de Educação Cristã vai se dedicar para promover o crescimento espiritual dos crentes e assim fortalecer a fé de todos. O Comitê de Louvor vai se dedicar a promover cada vez mais cultos inspiradores em que flui uma adoração verdadeira e de reverência a Deus para fortalecer a fé de todos. O Comitê de Evangelismo vai estabelecer um eficiente programa de discipulado para que os novos crentes tenham a fé fortalecida e cresçam cada vez mais até a estatura do caráter de Jesus. Isso tudo vai fortalecer a fé. E quanto mais os crentes se fortalecem na fé, mais eles ficam unidos, mais a igreja fica forte, mais a igreja está atuante, mais a igreja olha para os campos brancos para a colheita e parte para evangelismo, parte para fazer outros crentes, porque ela está forte, ela está unida, ela está coesa. A segunda virtude que Judas recomenda para a gente cultivar, para combater os hereges, é a oração. Aí mesmo no versículo 20, diz assim, orando no Espírito Santo. Ou seja, uma vez que nós estamos fortalecidos na fé, esses crentes então, nós crentes temos que cada vez mais orar no Espírito, para mostrar que nós somos completamente dependentes de Deus, completamente dependentes do Espírito Santo. É como se Judas dissesse para nós, pessoal, continue orando a todo tempo, porque vocês têm o Espírito Santo habitando no coração de vocês, né? Quanto mais a igreja de vocês orar, mais vocês vão mostrar que são dependentes do Senhor. Isso é uma realidade para a nossa igreja. Quanto mais a nossa igreja orar, quanto mais a nossa igreja clamar, interceder por todos, mais a nossa igreja vai mostrar que é dependente de Deus e mais a nossa igreja vai resistir aos ataques de Satanás. Então Judas recomendou fé, recomendou oração, mas não é só isso. No versículo 21, ele diz também para nós, ele nos recomenda ali, que os crentes têm que buscar cada vez mais cultivar o amor de Deus também para combater os falsos profetas, os falsos ensinos, os hereges, né? Ele diz ali no versículo 21, guardai-vos no amor de Deus. Em meio às tristezas da vida, que são muitas, em meio às incertezas que nós temos nessa caminhada cristã, em meio às dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia, cada um dentro da sua casa, do seu trabalho, na igreja, no seu grupo de amigos, em meio às tentações que tentam a cada dia assaltar os nossos corações, Judas aconselha a gente a se manter dentro do amor de Deus. Isso é muito bonito.
Mas como é que a gente, na prática, se mantém dentro do amor de Deus? De 3 maneiras muito simples. Primeiro, é se esforçando para fazer a vontade de Deus. Se esforçando para tirar a nossa vontade do coração e fazer com que a vontade do Senhor seja soberana em nossas vidas. Se esforçando para fazer com que esse Espírito Santo que habita em nós, ele seja obedecido. E obedecendo ele, eu demonstre, como diz João 14, o meu amor para com ele. A segunda maneira de se manter dentro do amor de Deus é amando o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E por fim, a terceira maneira é amando o próximo como a nós mesmos, né? Então Judas recomenda também aqui o amor de Deus como arma espiritual para que nós combatamos esses hereges que tentam se filtrar na igreja. E por último, Judas recomenda mais uma virtude cristã que vai nos ajudar a combater os hereges, que é a esperança. Ainda aí no versículo 21, você lê comigo: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí você pode entender que ele está falando de esperar aquilo que está por vir na nossa vida. Ter esperança na ressurreição dos mortos. Ter esperança e aguardar com grande expectativa essa ressurreição. Ter bem presente na nossa mente, no nosso coração, a perspectiva de que depois da morte nós estaremos com Jesus para a eternidade, desfrutando da glória eterna, né? Ter esperança, olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo de hoje e não com esse olhar físico, mas o olhar espiritual de que muita coisa nos aguarda no reino dos céus quando estivermos lá com Jesus. Então Judas nos ensina a cultivar essas 4 virtudes cristãs: fé, oração, amor e esperança. E aí nos versículos 22 e 23, já chegando ao final, você pode observar que ele vai concluir a carta dele dizendo que se realmente a gente cultivar a fé, a oração, o amor e a esperança, naturalmente, eu vou repetir, naturalmente a gente vai mostrar misericórdia para com aqueles que o coração está cheio de dúvidas. Se a gente cultivar a fé, a oração, o amor e a esperança, naturalmente, quando a gente encontrar as pessoas que estão sendo confrontadas pelos ensinamentos hereges que tentam dividir a igreja, nós vamos ter misericórdia com essas pessoas. Diz aí: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Misericórdia vai ser a nossa marca principal. Misericórdia vai ser o principal que nós vamos dar para essas pessoas quando nós cultivamos fé, oração, amor e esperança, né? A gente vai ter essa marca característica em cada um de nós. Sempre que a gente na igreja vir crentes mais fracos na fé, que estão com o coração cheio de dúvida, começarem a questionar a Bíblia, começarem a duvidar da palavra do Senhor que foi revelada na Bíblia, começarem a observar que isso aqui não está fazendo mais sentido para ele, nós que somos crentes espiritualmente maduros, nós temos que oferecer para esses ajuda e compreensão. O mais errado a fazer é criticar. O mais errado a fazer é admoestar nessas horas. Judas está mostrando para nós aqui que o melhor caminho a tomar é o caminho da compaixão, é o caminho que mostra misericórdia, é o caminho que mostra amor, que dá amor para esses que estão vacilando na fé. Diz aí o versículo 23, salvai-os arrebatando-os do fogo. Ou seja, esses que estão vacilando na fé, esses que estão sendo chamuscados pelo fogo do pecado, esses que estão em rota de destruição, eles precisam da nossa misericórdia, eles precisam do nosso tempo, precisam da nossa atenção, para que eles abandonem efetivamente a vida de pecado, para que eles entendam de verdade o que é a mensagem do Evangelho e para que eles realmente entreguem a vida a Jesus. Tenha misericórdia desses que estão vacilando na fé. Essas pessoas já contaminaram as suas vestes brancas de santidade na lama do pecado.
E aí Judas vai dizer aqui no versículo 23, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, sejam misericordiosos com essas pessoas, mas evitem de todo custo, de todo jeito, entrar em contato com o pecado que eles cometeram, para que vocês não se contaminem também. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, não é isso? E aí, finalmente, ele lê nos versículos 24 e 25 algo tremendo que você pode fazer essa leitura individual aí na sua Bíblia, né? Ele vai dizer as palavras finais da carta dele, vai terminar isso tudo com um cântico de louvor a Deus, né? Um cântico de vitória sobre a apostasia, um cântico de vitória sobre a descrença, que os estudiosos vão dizer que esse cântico era cantado lá na igreja primitiva. Essa é a carta de Judas, é uma carta que mexe tanto com a gente, uma carta que nos ensina tanto, simples, de poucas palavras, apenas 25 versículos, mas de um fortalecimento na fé muito grande. O que pode ameaçar a nossa igreja e como combater isso e defender a nossa fé? Resumindo tudo, fiquem atentos às pessoas que tentam se filtrar na igreja com uma capa de crente, com a máscara de crente, para seduzir crentes a levarem uma vida imoral, uma vida que valoriza apenas os prazeres carnais e para convencerem pessoas a abandonarem o Evangelho. Fique atento a isso, mas também defendam o nome de Deus, defendam a igreja, defendam o Evangelho e, sobretudo, cultivem a fé, a oração, o amor e a esperança. Vivendo assim, nós seremos uma igreja maravilhosa, uma igreja como está aí no versículo 2 da carta de Judas, uma igreja que vai ter um grande relacionamento íntimo de amor com Deus e nós teremos multiplicados em abundância sobre a nossa vida as misericórdias do Senhor, como está no versículo 2, a paz que excede todo o entendimento no nosso coração e também o amor de Jesus. É isso que diz o versículo 2 e é isso que eu desejo a cada um de vocês, que a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados a todos vocês, como diz o versículo 1, que são chamados por Deus, que são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, graça te damos pela tua palavra, Pai, viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Obrigado por isso, por nos auxiliar no combate que temos que promover às ameaças que a igreja sofre no dia de hoje e que realmente possamos exercitar a cada dia a igreja como um todo, a fé, a oração, o amor e a esperança, e assim naturalmente o Senhor multiplicará em nossas vidas a misericórdia, a paz e o amor. Que essa seja uma realidade vivida pela nossa igreja a cada dia. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Meus amados, nosso culto é de estudo bíblico e oração. Quando estávamos aqui presenciais, nós quase sempre dividíamos o tempo, quando possível, metade e metade, né? Então é hora da gente com calma lembrar de algumas situações e por elas interceder. Por isso que eu vou mencionando os nomes e desejando que os crentes se recordem dessas pessoas e orem com muito interesse, sentindo o que os outros estão sentindo e, como diz a nossa Bíblia, chorando com os que choram e alegrando com os que se alegram. Então, entremos no nosso momento de oração. E eu tenho começado ultimamente lembrando sempre a classe dos mais experientes. E eu vou dizer que eu ainda estou na classe, estou trazendo o nome do pessoal 8.0 alguma coisa, né? Então, os outros aguardem para chegar o seu momento. E eu estou no grupo que vem depois, né? Vamos então aos nomes. Para esta noite eu trago os seguintes irmãos: Alda Moraes Dutra, membro antiga de nossa igreja, né? Aldair de Souza Machado, esposa do Carlos Machado, falecida há pouco tempo, algum tempo atrás, oremos por ela. Irmã Ana Silva de Oliveira, irmão Animésio de Souza Moitim, que há pouco tempo viu a vitória, o seu tratamento médico, está em casa. Irmão
Machado Pacheco, por quem sempre tenho lembrado aqui. Então, Antoeme, Animésio, Ana Silva, Aldair e Alda. Então, estou na letra A, vamos seguir caminhando com o rol de membros. Vamos orar por essas pessoas. Nosso bendito Deus, nossa oração agora vai com gratidão e intercessão. Gratidão porque esses teus filhos têm sido fiéis ao teu nome. Têm escrito uma página de vida, de dedicação ao teu evangelho e têm dado bom testemunho. Nossa gratidão. Mas também vai junto a nossa intercessão, porque a maioria deles tem vivido alguns momentos de enfermidade, de tratamento, de cuidados especiais. Já temos falado com o Senhor sobre eles e agora os apresentamos novamente, pedindo que o Senhor sobre eles continue a derramar chuvas de bênçãos. Abençoa, Senhor, esses representantes da nossa terceira idade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora passemos aos pedidos mais de enfermidade. Eu tenho renovado um pedido que a irmã Márcia Brandão faz por Luiz Cláudio, uma pessoa de 61 anos, vivendo a questão da Covid. E vou colocar junto aqui mais duas pessoas, irmã Eunice Conejeiro Pérez e irmã Dorcas Silva Lima. Então, Luiz Cláudio, Eunice e Dorcas. Deus e Pai, seguindo essa lista das pessoas, nós te pedimos pela irmã Dorcas, pela irmã Eunice e por esse amigo chamado Luiz Cláudio. Todos, ó Deus, vivendo momentos de enfermidade. A Dorcas alcançou uma melhora e precisa retornar para casa, ter um tratamento bastante cuidadoso. Ó Deus, abençoa ali para que o plano de saúde aprove isso e ela possa receber esse tratamento. Irmã Eunice, com a sua idade tão avançada, experimentando esse tratamento quimioterápico que machuca tanto. Mas, Pai amado, guarda a tua serva, guarda também a tua serva, irmã Alda, vivendo o seu tempo em casa. Nós te rogamos, Pai, por essas pessoas e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguindo e eu lembro de pedir pela irmã a irmã Inaldo, que pede pela sua irmã Glaucineide, também é câncer. Eu lembro do João Gabriel, jovem de 14, 15 anos, passou por cirurgia, e lembro da irmã Josélia. Então eu lembro de Josélia, de João Gabriel e de Glaucineide. Vamos orar então? Senhor, Glaucineide é o nome que te apresentamos agora. Nós confiamos na tua graça sobre a sua vida nesse tratamento que está fazendo. Nós lembramos de Josélia e nós lembramos de João Gabriel. Esses dois também vivendo, ó Deus, a mesma enfermidade. Na verdade, os três estão vivendo essa enfermidade. E nós sabemos que tudo de enfermidade nos dói, né? Nos dói tanto. Essa enfermidade, ela dói muito, machuca muito, incomoda muito a família e aquele que está vivendo a crise. Ó Pai, sede bondosos, ó Deus, com essas pessoas, ajudando-as na vitória sobre essa enfermidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Janete Correia lembra de 3 nomes, eu tenho mantido esses nomes aqui, não conheço essas pessoas, mas são do conhecimento da irmã Janete. Maria Estela, Maria das Graças e Maureci. Deus e Pai, aqui está o pedido da irmã Janete por essas 3 pessoas. Elas têm vivido a crise da Covid e nós te rogamos que o Senhor restaure essas vidas segundo a tua graça e a tua misericórdia. Sabemos, Pai amado, que essa enfermidade tem alcançado de maneira diferenciada as pessoas e algumas vezes elas passam por momentos muito aflitivos porque a enfermidade se estende mais ainda sobre o seu corpo. Mas cuida, ó Deus, dessas vidas, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Enfermidade ainda, eu tenho outro pedido que eu faço daqui a pouco, mas irmã Mônica Tonon, lembrando o Vinícius. Irmã Ana Frontel me agradecendo a recuperação da Rosângela, sua sobrinha. E pastor Renato Vargas e sua esposa, ele num hospital e ela em outro.
alguns momentos um pouco difíceis aqui, mas nós cremos na recuperação do pastor Renato e da sua esposa. Vamos então orar pelo Vinícius, agradecer pela Rosângela e lembrar do pastor Renato e sua esposa. Deus e Pai, Senhor nosso, teu servo, pastor Renato Vargas, está hospitalizado, vivendo essa enfermidade, sendo cuidado o melhor que os médicos podem fazer. Ali está um membro da sua igreja, acompanhando o seu pastor enfermo, também a sua esposa em outro lugar, a filha adolescente em casa. Ó Deus, abençoa essa família, põe a tua mão sobre a vida deles, bem como sobre a igreja do Rio Grande, nessa expectativa de cura dos seus entes queridos. Abençoa a Rosângela, ó Deus, na recuperação. Nós te agradecemos porque ela está bem melhor. E te pedimos, Pai, que a tua graça continue a ser o cuidado, ser a tua mão cuidadora sobre essas vidas, pois que nós confiamos na graça do Senhor Jesus. Amém. O outro pedido que eu ia colocar, não é Covid, não é doença, irmã Ivonete Marques. Ela tem pedido oração no nosso grupo por uma questão dela junto ao INSS. Ela já é aposentada, alguma coisa sucedeu, seu pagamento está suspenso e ela está tratando disso. Vamos orar por ela? Nosso Deus, a tua serva que trabalha conosco, a nossa igreja, juntamente com o irmão Davi, está pedindo a Deus que o Senhor abençoe as tratativas para a solução dessa questão que ela tem junto ao INSS, que o seu pagamento não está acontecendo. Ó Deus, ajuda para que venha a acontecer e ela possa com alegria receber e ajudar nas despesas de casa juntamente com seu esposo e irmão Davi. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, eu tenho agora a lista dos que pedem pelo site. Eu tenho 16 nomes, mas eu vou trabalhar hoje os últimos aqui da minha lista. E são os seguintes: Leandro Marcos Moreira, pelo seu casamento. Gabriel Silva, que pede por Jefferson, saúde muito debilitada e não é Covid, Jefferson. A Viviane, que pede pela restauração da sua vida conjugal. O Robson Oliveira, pela esposa. E Márcio, pela filha Esther. Então eu repito assim: Márcio pela filha Esther, Robson pela esposa Daniela, Viviane pela restauração do seu casamento, Gabriel, que pede por Jefferson, jovem com saúde muito debilitada, e Leandro Marcos, que pede pelo seu casamento. Então, vamos trabalhar essas pessoas em oração. Nosso Pai bendito, nosso Senhor, aqui estão esses nomes. Sempre temos dito ao Senhor que essas pessoas acharam o endereço da igreja, depositaram ali o seu pedido e nós estamos agora colocando esses pedidos, colocando essas petições diante do Senhor. Cada um, ó Deus, tem um viés de necessidade e o Senhor conhece cada uma dessas necessidades. O seu poder é extraordinário. O que estamos fazendo aqui, Senhor, é interceder por eles e pedir que a graça do Senhor seja derramada. E se ainda não encontraram o caminho da salvação, se nos acharam para pedir por suas necessidades, que eles achem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas e entenda que aquilo que vem para as suas vidas, vem porque o Senhor está concedendo, permitindo, inclusive, a cura das suas enfermidades. Pai amado, nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agora queria passar algumas coisas da igreja e para não ficar muito grande a lista, eu vou a cada duas situações aqui. Eu tenho diversas aqui comigo hoje. Eu quero pedir pela nossa juventude, pela escolha que Deus vai nos conceder de conseguir alguém que venha ajudá-la, ajudando-nos no ministério, né? Pelo trabalho que está sendo organizado para o centenário da igreja. Quero pedir pelo congresso da igreja, que acontecerá nos dias 22 e 23 de maio. A gente está procurando trabalhar o mais possível
dentro daquela normalidade, por isso teremos as oficinas. Quero pedir pela igreja como um todo. Ainda agora, eu disse que de manhã estamos orando, pedindo a Deus que desperte a igreja para duas áreas muito relevantes, que é a comunhão e a sustentação financeira. Então vamos orar para que os crentes sejam despertados, entendam esse compromisso que nós temos nessa hora. Orar pela família, irmãos. Se sempre oramos, claro que sempre oramos, mas no mês de maio a gente parece que tem a atenção mais despertada. Então, vamos colocar isso diante de Deus. E não me canso de pedir também por aqueles irmãos que me ajudam na condução do ministério aqui dessa igreja. O ministério pastoral me foi dado por misericórdia de Deus, mas há tanta coisa em volta desse ministério, que se não for essa equipe me ajudando, o trabalho não vai conseguir realizar, não vai andar. Então, essas pessoas são dignas, merecedoras da nossa atenção. E pelos diáconos da igreja, esse grupo que a igreja separou para trabalho, que Deus abençoe suas casas e suas famílias. Vamos orar. O irmão se lembre daquilo que Deus, pelo Espírito Santo, despertar no seu coração agora. Então oremos. Deus e Pai, Senhor nosso, nós temos muita alegria de dizer ao Senhor que nós somos agradecidos pela bênção da salvação. Somos agradecidos por cada dia que amanhece sobre nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelo sol que se abre, pela chuva que cai, pelo verdejar das coisas que nos alimentam. Ó Deus, essas coisas são objeto da nossa gratidão. Mas como corpo do Senhor reunido neste lugar, nós suplicamos por algumas coisas que precisamos receber do Senhor. Precisamos, ó Deus, de alguém que nos ajude a trabalhar os jovens da igreja, ajudando-os a manter-se na caminhada. Pedimos, ó Deus, que o Senhor desperte alguém para nos ajudar nesse sentido. Pedimos pela liderança que me acompanha nos trabalhos da igreja. Pedimos-te pelos líderes diáconos da igreja, suas famílias, esposas, esposo, filhos, ó Deus. Te pedimos pelo congresso da família que vai levantar alguns assuntos que nos são muito caros e necessários. Ó Deus, abençoa para que a gente possa ter vitória nesses dias, quando vamos ter o congresso no meado do mês, desse mês que estamos andando. E, ó Deus, pela família, nós carecemos do revestimento especial do Senhor sobre nossas famílias. Esposos que possam agir com sabedoria, esposas que possam agir com sabedoria na ministração dos cuidados sobre seus filhos, ainda que grandes, ainda que casados. Filhos são filhos para sempre, não muda. Que nos dê o Senhor sabedoria para ajudá-los em suas dificuldades. Sabemos que eles têm a sua independência da nova casa, mas são nossos queridos. E alguns pequenos ainda, ó Pai, nos abençoe e nos guarde enquanto família. Pai amado, há tanta coisa no nosso coração, mas o Senhor visita o nosso coração e nos atenda segundo a Tua graça e misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, continuando o culto, nós vamos agora cantar um ineto, um corinho, a gente falava antigamente, que é o número 374 do Inário para o Culto Cristão, cujo título é Ao Orarmos Senhor. Ao orarmos ao Senhor, o que acontece? Então cantemos considerando essa afirmação ou essa palavra. Ao orarmos Senhor, o que vai acontecer? Então oremos cantando e cantemos orando. Ao orarmos Senhor. Senhor, vem encher-nos com teu amor, pra esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações, nossas vidas em bois transformar e vigor para a alma nos dar.
trevas em boas transformar, e vigor para a alma nos dar, que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Depois de tudo isso, chegou a hora então da gente dar o abraço final, do culto, né? Obrigado pelos que cooperaram conosco, que os atenderam, acompanharam, aqueles que estão enviando o nosso culto para casas de amigos para também acompanhar o culto. Obrigado aos que vão acessar posteriormente. Muita gente depois revisita o culto, né, e assiste novamente. Que Deus dê um final de noite abençoado. Aí vamos nos preparar para o domingo, estejamos aqui os que podem vir e aqueles que não podem possam acompanhar o culto através do YouTube. Um abraço grande a todos, vamos orar com a irmã Deise Silva. Oremos ao Senhor, que Deus a todos abençoe. Uma boa noite a todo mundo. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Senhor, que Tu possas, Senhor, estar, Senhor, abençoando cada irmão, Senhor, abençoando, Senhor, cada, Senhor, pessoa que está neste momento, Senhor, passando por alguma necessidade, alguma aflição, que Tu possas, Senhor, estar abençoando, Senhor, cuidando, Senhor, de todos os pedidos de oração que foram feitos nesta noite. Senhor, que Tu possas, Senhor, abençoar o pastor da nossa igreja, que Tu possas, Senhor, estar com a sua família, com todos os irmãos da nossa igreja. Nos abençoe no decorrer desta semana e que nós possamos, Senhor, estar felizes para o culto de domingo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu infinito amor por nós. Em nome de Jesus, amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h.
e às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.